Olá, de volta para mais um Meon Entrevista, sempre recebendo convidados especiais. E hoje eu tenho uma convidada que tenho certeza que você, vai se apaixonar pelo nosso conteúdo, pelo nosso bate-papo. Estou recebendo aqui no Meon Entrevista Giovana Tominaga. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Prazer em tê-la com a gente aqui. Olá, tudo jóia? Boa tarde, boa noite, bom dia, não é mesmo? O prazer é todo meu estar aqui com você. Que bom ter você com a gente. A Giovana tem uma história bacana com São José dos Campos. É nascida em São José dos Campos, né? Joséense, com orgulho. Que bacana. E apresentadora de TV, né? Tem muita coisa para contar para a gente. Escritora, que é a sua mais recente atividade, né? Teve uma transição de carreira. Mas vamos falar um pouquinho da Giovana, um pouco lá de trás ainda, aquela Giovana pequenininha em São José dos Campos, até chegar nos dias de hoje. Ixi, gente, olha, muita história, né? Porque assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, na verdade. Com um contrato assinado, assim, carteira assinada, foi aos 12 anos. Então, antes disso, eu já trabalhava, já queria, já era, assim, uma brincadeira. Claro, né? Eu era criança, mas eu já gostava muito de estar no palco, de estar exercendo tudo que era arte. Então, eu dançava, fazia shows, cantando, dublando, enfim, já tive assim, tenho muita história com São José, porque esse iniciozinho da minha carreira, vamos dizer assim, mas ali ainda experimentando muitas coisas, começou aqui, né? Eu fiz todos os meus cursos de dança, de canto, de música, de teatro, de modelo e manequim, de passarela, foi tudo aqui na cidade. E os primeiros shows aconteceram aqui no Parque Santos Dumont, sabe? No Dia das Crianças, né? Tinha aquela programação especial para as crianças no parque. E era eu dança? tava lá dublando e cantando. Dublando e cantando. E era pitiquinha, assim, e já tava ali, né? Querendo... Lembra que você dublava e cantava? Lembro. Que era? Então, na época, a moda era os grupos de dublagem da Xuxa e das Paquitas. Eu já fazia aulas de dança, eu amo dançar. E eu via, assim, as minhas amigas, né, que faziam a aula também, se reunindo para formar esses grupos. Então, era o grupo de dublagem da Xuxa, grupo de dublagem das Paquitas, grupo de dublagem da Mara Maravilha. Só que eu olhava, né, todas aquelas artistas da época, eu não me identificava com ninguém, porque realmente, assim, não tinha uma referência de origem, de ascendência, né, oriental, enfim, asiática. Então, eu não me via dublando Paquita, nem nada, apesar de amar, acompanhar a Xuxa, né? Eu acabei escolhendo uma figura que, para mim, era o que mais se aproximava, que foi a Fernanda Abreu. Então, um dia eu falei pra minha mãe, eu quero dublar. Ela falou, ok, filha, né? Levantando muito na brincadeira. Totalmente diferente, e sempre, né, me incentivando, assim, tudo que eu queria que eu inventava, ela estava ali me incentivando. Eu falei, Fernanda Abreu. E aí fomos no Center Valley comprar um disco nas lojas de disco, procurar um disco da Fernanda Abreu, e aí eu peguei o disco, aí eu cantava, fingia, né, que cantava, montei as coreografias, coloquei as minhas primas para dançar comigo, então começou assim, né, dublando, dançando, mas eu sempre ali dirigindo o palco. Quer dizer, a veia artística desde pequena, né? Sempre, Porque as pessoas podem imaginar, nossa, mas ela apareceu agora na televisão. Não. Né? Como que isso aconteceu? Como é que pode, né? E quer dizer, tem toda uma história. Tem toda uma história, mas de uma forma muito natural, né? Como eu falei, começou como uma brincadeira, algo que eu gostava. Sim. E os meus pais foram me incentivando, me acompanhavam sempre, né? Me cuidavam, porque era uma criança. E quando aquilo começou a ficar mais sério, eu deixei de dublar, passei a cantar, porque aí eu curti muito estar no palco. Aí eu fui fazer aula de canto, daí fui fazer aula de teatro em São Paulo, porque eu estava buscando algo mais profissional. E comecei a fazer testes para comerciais, para, na época, propagandas, né? E passei em alguns, desfilei para algumas marcas de moda infantil na época, tudo em São Paulo. Então, eu já estava caminhando para isso, mas os meus pais também foram me dando um suporte ali para o que eu estava querendo fazer. Quando, finalmente, eu gravei um disco, que aí era realmente eu cantando. Aí você mesma. Isso é uma relíquia, porque era um compacto, lembra? Compacto, aquele disco pequenininho, assim, um disco de vinil pequenininho. Era um compacto simples, que era uma música de um lado e uma música do outro, com 2 músicas lançamento.
Então eu comecei a viajar, fazer shows com as minhas primas junto comigo, que se chamava Giovana e as Tommy Cats. De Tommy Naga virou Tommy Cats. Tommy Cats. E daí, para dar uma voz, a gente colocou Tommy Cats. E isso aí você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 9, 10, por aí. Antes de chegar aos 12 anos ainda que você teve seu primeiro carimbo na carteira. Não, então, aí eu comecei a fazer shows já cantando as minhas músicas, né? Gravei no estúdio de São Paulo, comecei a trabalhar o meu lançamento. E aí comecei aquela coisa, bate em estúdio, leva o disquinho. É assim, né? Vai de rádio em rádio, vai conversando. Na época era bem assim. Exatamente, era bem assim. A gente não tinha internet, era isso, né? E aí eu levei o disco, esse meu disco, no programa da Angélica na TV Manchete, que me falaram assim: a Angélica está lançando um quadro novo no programa dela. Se chama Em Busca da Fama, e ela quer lançar novos artistas. Sim. Meu pai, né, falou: poxa, vamos lá, vamos levar seu disco. A gente foi lá na produção, na TV. Estamos aqui, né, o disco da Giovana, tal, não. E o produtor olhou, o diretor estava lá no dia, olhou, falou: bem legal, mas você não quer fazer teste para Angélica Cat? Eu falei: mas o que é isso? Porque eu nem assistia o programa da Angélica. E era aquilo que você fazia lá atrás, com as tuas primas. Com as minhas primas, só que eu era a Fernanda Abreu. Exatamente. E elas eram as dançarinas, né? Olha só. É verdade, nunca tinha pensado lá, por esse lado. Mais ou menos. Mas né? aí, ele falou assim: você não quer trabalhar você não quer fazer teste para Angélica Cat? Eu não sabia direito o que era. Não sabia. Porque eu conhecia a Angélica dos programas do Globo de Ouro, dos outros programas que ela ia cantar, Voo de Táxi na época que ela lançava, que ela estava lançando, mas a TV Manchete não pegava na minha casa. Ficava toda chiada, assim, então não acompanhava o programa infantil, então não sabia muito bem o que era. Falei: mas o que eu tenho que fazer? Aí o diretor falou: dançar e ajudar a Angélica no palco com as crianças. Eu falei: nossa, tudo que eu gosto. Eu era uma criança. Eu era uma criança, adorava, já trabalhava, né, entre aspas, com o público infantil, porque eu cantava para as crianças e fazia muitos shows, né, nas cidades, assim. Participei de uma caravana do Bozo. Olha só. Com outros grupos infantis cantando. Lembra daquela febre do Trem da Alegria? Isso, e levava essas caravanas, iam para uma cidade, ali eram vários artistas, que se apresentavam. O Bozo era tipo o apresentador do show e vários artistas mirins cantando. Então, participei de uma caravana dessa. E aí eu falei: quero dançar, era o que eu mais gostava de fazer. Aí ele falou: então tá, volta amanhã. Aí eu voltei. Fiz o teste era no palco durante a gravação mesmo. E aí, quando terminava a gravação, eram várias meninas no palco, fazendo teste junto. No final, ele falava: você, volta na semana que vem. E aí, a mesma coisa foi acontecendo durante um mês inteiro. E no final desse mês, aí a Angélica deu o uniforme de Angélica Cat oficial para quem tinha ganhado a vaga. Olha. E na época, foi bem quando ela... fez a transição dessa equipe do time dela de meninas, de assistentes de palco, e ela queria uma de cada raça. Ela queria uma negra, queria uma oriental, queria uma loira, uma ruiva. Olha só. E o diretor falou para mim: falta a japonesa. Você não quer fazer o teste? Eu falei: quero. E aí fui assim, também, né, curtindo muito na brincadeira. Olha. E, de repente... assinei lá a minha carteira com 12 anos de idade, com autorização de juizado e tudo. TV Manchete, primeiro TV Manchete, trabalho mesmo. Nunca mais parei. Nunca mais parou, televisão, direto. Foi. E Angélica? Ainda conversa com ela? Sim. Não? É porque mantém, né? Eu fiquei trabalhando com ela porque aí eu entrei na Manchete, né? Logo em seguida ela foi pro SBT. Aí, depois do SBT, ela foi para a Globo, fui junto com ela e fiquei até o final do programa de auditório. Depois que o programa terminou, eu ainda participava da equipe, porque a gente fazia shows com ela pelo Brasil. Ela continuava trabalhando os discos dela e a gente continuou, né? O time, apesar do programa não existir mais, o de auditório infantil não existe mais na TV, a gente continuou ainda trabalhando com ela, então foram, sei lá, uns 20 anos. E a sua grande marca, a identidade, né, do rosto de Giovana Tominaga na nossa região, né, São José dos Campos região, é TV Vanguarda, né? E apresentado o Vanguarda Mix, um dos programas. Era o Vanguarda Mix. Vanguarda Mix, né? Que foi uma coisa assim que
acho que mudou o jeito de fazer televisão, né? Porque era uma coisa muito espontânea, era tudo muito certinho, né? O padrão Globo, você sabe que é muito certinho. E a partir daquele momento a gente sentiu que realmente teve uma coisa assim totalmente diferente, né? Com o Thiago Leifert também, muito expansivo, enfim. E vocês sentiram também essa diferença? Conta um pouquinho daquela época pra gente. Então, quando eu cheguei para fazer o Vanguarda Mix, eu já apresentava a TV Globinho na Globo. Tá. Eu já tinha passado pela Angélica, pelo programa da Angélica lá. Depois que eu saí do programa dela, eu fiz Malhação, fiz 2 anos de Malhação. Comecei a apresentar a TV Globinho e aí veio a oportunidade de apresentar um programa que eu nem sabia exatamente o que era. Ele não existia, né, o formato. Não era o Vanguarda Mix, né? Não existia esse formato. Era apresentar um programa, uma revista eletrônica jovem para a região. Isso. E aí eu cheguei... deixei o meu materialzinho, né? Meu CD, na época era CD, DVD, não sei. DVD. Deixa o DVD ali, ó. Deixei meu DVD meu vídeo, tá aí. Com as coisas que eu já tinha feito. O Boni viu e me chamou para fazer o teste para esse programa. Na época, o primeiro teste que eu fiz foi... Na verdade, eu fiz 2 testes. Eu fiz um primeiro teste que não existia ainda o formato, que depois veio a ser o Papo Vanguarda. Tá. Era um programa de entrevistas. Tá. E aí eu fiz o teste para o programa de entrevistas, que foi super bacana, assim, sem formato nenhum. Tipo, Giovana, ó, o estúdio é seu. Tá. Eu levei uma amiga que era cantora na época. A amiga, assim, de cantar nos encontros de amigo, nas casas dos amigos, que é a Pitty, que hoje é super conhecida aqui no Vale. Depois fez fama e você ali super confortável com ela. E aí tava né? com ela, eu falei, vou levar a Pitty, vou fazer uma entrevista com uma cantora da região. E aí, quando terminou, o diretor falou, foi muito legal, mas eu queria que você fizesse o teste para uma outra coisa que eu acho que tem mais a sua cara. Aí eu falei, o que é? Ele falou, é uma revista eletrônica para jovem. Eu falei, nossa, é a minha cara mesmo. É isso que eu quero. Eu nem queria fazer... E não ficava só no estúdio, né? Vocês saíam bastante, né? Para externa. Eu nem queria mais fazer o programa de entrevista. Eu falei, eu quero fazer a revista eletrônica. E aí ele falou, então tá, vamos fazer um teste. E aí eu vim para cá. Eu morava no Rio de Janeiro na época, né? E vim para cá fazer o primeiro teste para, no caso, o Mix. Fiz o teste com um outro jornalista da época, da Vanguarda. E o Thiago também fez o teste com uma outra jornalista. O Boni assistiu o teste e falou, quero ver o Thiago com a Giovana. Só que para o primeiro teste, né, a gente tinha ali um roteiro com os textos, o que a gente tinha que fazer, quais as matérias a gente tinha que chamar. E quando eu cheguei ali com o Thiago, a gente já meio que sabia o que era, né? Porque a gente já tinha gravado, então eu já sabia aquele texto meio que de cor, ele também já sabia. E quando a gente chegou lá para gravar o teste, a gente falou assim, cara, a gente se deu super bem nos bastidores ali antes de começar. A gente já sabe, deixa isso aqui de lado, vamos dar o play, dar o rec aí. E aí a gente saiu falando. Meio que improvisando, sem seguir exatamente o texto. E rolou super bem, né? A gente foi... O pessoal gostou muito do resultado, o Boni gostou e falou... o que era um teste, virou um piloto. A dupla é essa. E que foi pro ar. Olha só. Então, o nosso teste foi pro ar, sabe? Por quanto tempo o programa? Você tem ideia, assim, de quantos anos no ar? Eu entrei em 2004 e saí em 2009. Tá, bastante tempo, né? Muito legal, muito E aí, bom. a partir dali, era assim. Eu, na época, morava no Rio de Janeiro. Gravava lá a TV Globinho, fazia faculdade, voltava para gravar os fins de semana aqui na região. Só que no início eu só fazia as cabeças do programa, porque eu não tinha tempo, né? Tá. Então eu vinha, gravava as cabeças e voltava para o Rio. Quando eu comecei a fazer reportagem externa, que aí foi assim, onde eu falei, que delícia. É isso que eu quero. Agora... Meu lugar é aqui, é isso que eu quero fazer. E aí a Terezinha, que era a diretora de jornalismo, falou, vamos testar você na rua? Ela via potencial, né? Que legal. E fiz a primeira matéria, eu falei, nossa, eu quero fazer mais. Só que daí começou a ficar uma loucura, porque eu vinha, gravava cabeça, matéria, não sei o que, e voltava. Vinha, e não participava muito da produção do programa.
E aí eu inverti, eu falei, quando eu vi, eu estava mais em São José do que lá. E eu estava com tudo, toda uma estrutura, com apartamento, né, faculdade. Eu transferi, eu falei, vou entregar meu apartamento, vou transferir a faculdade. Tranquei, vim para cá, e aí eu fazia o contrário, ficava aqui, ia para o Rio, gravava um dia lá e voltava, que era a TV Globinho. TV né? Globinho. Então eu morava na Via Dutra, porque ficava assim. Que a TV Globinho também era mais chamadas, né? Era mais cabeças mesmo. Né? A gente tinha 1 ou 2 dias, era muito esporádico, mas a gente gravava o dia inteiro, tipo, 26, 30 e tantas cabeças de desenho animado por dia, fora os especiais que a gente fazia também. Que bacana. Marcou, né? Porque quando a gente fala de Giovana aqui, Thiago, a gente sempre lembra do Vanguarda Mix. Né? E aí a gente criou esse estilo, porque quando eu chegava, não dava tempo de eu ler, decorar muita coisa. Então, eu já sabia, né, de acordo com a produção, o que a gente tinha para aquele programa. Se a gente tinha uma entrevista musical, se era uma matéria sobre isso ou sobre aquilo, porque às vezes eu fazia, às vezes ele fazia a matéria. Então, a gente já sabia o conteúdo. Na hora da gravação era... Vamos falar o quê? Grava aí. Aí a gente saía brincando, falando, muito espontâneo. Que era bem o estilo do programa mesmo, né? Foi criado para ser dessa maneira, né? Na verdade, a gente criou o estilo do programa. O estilo e levou, né? O estilo não foi criado. Foi criado ao vivo. Vocês criaram e acabaram. A partir do nosso entrosamento, junto com os cinegrafistas, que eram também personagens ali do programa, né? A gente foi... E esse movimento aí do mundo artístico é uma coisa fantástica, né? Vídeo show também em São Paulo depois. É Rio, né? A gravação era no Rio também, vídeo show, né? No Rio. Quando chegou o vídeo show, eu fiz o teste, a TV Globinho encerrou, né? Saiu do ar. E foi muito assim, eles me avisaram no dia da gravação. Eu cheguei de manhã para gravar, eles falaram, hoje é o último dia. Aí eu, por que vocês falaram isso agora? Como é que eu vou gravar o dia inteiro? Eu tinha que gravar falando... Sabendo que ia acabar, né? E a TV Globinho, você está conversando com criança, você tem que trazer alegria nos olhos, né? Mas eu fiquei chateada, porque eu adorava fazer, era muito legal. Mas, assim, encerrou ali, ok, né? Encerrou um ciclo, foi muito legal. O diretor pediu para fazer uma despedida... improvisada, espontânea, não tinha texto. Então, no final, na última cabeça de encerramento, eu pude dar o meu texto espontaneamente, me despedir e fui para casa, né? E aí o diretor falou para mim assim, Giovana, mas acho que vai ter o video show tá mudando também, talvez tenha uma vaga para repórter, se você se interessar, porque ele já sabia, ele já tinha visto o mix aqui. Tá. Aí falou, sei que você é jornalista, que você... Manda bem na externa. Manda bem lá e tal. Se você quiser tentar, vai ter teste. Falei, lógico que eu quero, né? O video show, assistia todo dia, almoçando e assistindo o video show. Era um clássico, já sabia, né, do que se tratava, quer dizer, não vai pegar de surpresa, né? Aí eu falei, não, eu quero, só que demorou. Esse tempo, né, do final da TV Globinho para me chamarem para esse teste, demorou meses. E aí, assim, eu ficava lá aqui em casa, né, que eu tava aqui, esperando. Será que não vão me chamar para esse teste? Será que não vão? Aí eu, vou ligar. Aí liguei. E aí, lembra daquele teste? Não, vai rolar. Vai rolar, mas espera. Espera. Aí a ansiedade imagina. Mas aí chegou o tal do dia do teste, eu fui, fiz e demorou para vir a resposta. E o diretor me falou, a gente está procurando mais repórteres, né? A gente quer um time de repórteres. Só que a gente já testou muita gente. Eu fui no último dia de teste. Eu fui praticamente a última a ser testada. A gente queria formar um time, só que a gente não encontrou as pessoas que a gente queria para formar esse time. Mas você está dentro. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar. Começa você fazendo matéria, porque a gente ia estrear ao vivo. Tá. E eles queriam ter gaveta, né? Matérias de gaveta para a gente poder... Já vai gravando, deixando vários... já deixa tudo arquivado, matérias frias, para a gente poder ter um lastro de conteúdos para o ao vivo. Porque ao vivo todo dia tem que ter conteúdo, né? Então ele falou, vem, e aí você já começa a gravar umas matérias, a gente já vai deixando de gaveta, enquanto isso a gente vai testando mais pessoas, e no final... Ninguém entrou. Ficou você. Fiquei. Não, deu conta do recado. Entrei como repórter e depois de fazendo reportagem, os links ao vivo. Então, gravava durante o dia todo, no horário do programa, eu ia estava lá no Projac, né? Eu ia pro estúdio,
os apresentadores faziam o estúdio e eu fazia o link, que eram as entrevistas com os artistas, atores lá dentro do Projac, às vezes fora também. Voltava pro estúdio e ficava lá assistindo, né? Depois de uma semana lá, o Boninho falou, vamos colocar a Giovana na apresentação. Aí olha, foi quando eu estreiei na bancada, vamos dizer assim, né? Que a gente chegou a ter uma bancada, mas em alguns momentos a gente ficava de pé ali no cenário. E aí assumi a apresentação, reportagem, links ao vivo e tudo, né? Nada aquela menininha de São José dos Campos, pequenininha, dançando com as primas, chegaram foi numa bancada de vídeo show. Foi muito desafiador, mas muito gostoso, porque eu acho que esse processo, ele prepara a gente, né? Nada acontece do nada. A gente não planta uma árvore uma semente, no dia seguinte tem uma árvore na casa, assim. Tudo é ensinamento, é aprendizado. E a gente vê, assim, Giovana, muitos apresentadores, apresentadoras que chegam num determinado ponto da carreira, tal, acabam migrando para uma outra coisa, ou de repente abrindo o seu próprio canal, né? Gosta de um determinado tema e quer explorar aquele tema, mas não quer ter o vínculo com a televisão. E você talvez esteja dentro desse rol aí, porque você teve uma transição de carreira também, né? Passando a ser uma escritora, né? A gente já está até com um livro aqui, a gente vai falar do lançamento, vai mostrar imagens do lançamento daqui a pouquinho. Mas essa transição, né? Bienal do Rio, né? Para qualquer um, gente. Poxa, até para assistir lá, a gente não tem nem roupa para ir. Imagine quem está escrevendo, poxa. Olha só, olha o nível, né? Mas assim, explicar exatamente por quê. Porque as pessoas podem imaginar, mas nossa, trabalhar na TV é maravilhoso, é um glamour, é não sei o quê. Como que ela mudou dessa maneira? Né? Eu não falo só de você, são várias pessoas que optaram por outras atividades, né? Mas como é que foi a decisão e o porquê dessa mudança? Eu acho que nada acontece de repente, como a gente está dizendo aqui. Tudo tem um trajeto, tem um tempo, tem um amadurecimento, né? Quando o meu contrato se encerrou na Globo, eu já estava a fim de fazer outras coisas e eu já estava conversando com a minha diretoria que eu queria experimentar outras coisas, porque eu fiquei com um contrato por muito tempo com a TV, então eu não podia fazer outros trabalhos. E na época eu estava querendo fazer documentário, queria fazer outras coisas, experimentar coisas novas, né? Porque eu estava trabalhando ali, assim, emendando um trabalho, um programa no outro, desde 12 anos de idade, né? Se dedicando àquilo ali dentro, né? Dentro da Globo. Não dá para fazer nada fora. Não, e o tempo, né, com o programa ao vivo, é muito puxado mesmo, assim. Então, eu não conseguia viver mesmo. Não conseguia ver minha família, não conseguia vivenciar os momentos importantes de família, porque às vezes estava viajando, né? Festas, era tudo muito corrido. Eu ficava extremamente cansada. Depois do video show, eu fui para o Mais Você, trabalhar com a Ana Maria Braga. E aí eram links de manhã, né? 3 horas, 4 horas da manhã, tá de pé para poder estar lá na Globo. E, além disso, fazer as matérias, que foi, assim, super importante fazer parte da equipe de jornalismo do Mais Você, porque lá eu aprendi, assim, com grandes profissionais, né? No video show a gente falava sobre entretenimento, matérias mais culturais, mais suaves. E já no Mais Você eu tive a oportunidade de subir morro, sabe? Cobrir, enfim... trânsito, cidade, cultura, esporte, gastronomia. Já entrou mais um repórter de geral, né? Fazia tudo, né? Fazia de tudo. Diferente já, uma outra pegada. E aí eu já estava querendo falar sobre coisas que importavam para mim, mas que não tinha espaço na TV. Então houve essa conversa, mas quando o meu contrato encerrou, eles pediram para eu ficar mais alguns meses para eles poderem me substituir, né? Colocar uma outra pessoa no meu lugar. E aí eu tive a oportunidade de descansar, de fazer outras coisas. Então eu fui apresentar um reality para uma TV americana depois disso. Rodei o Brasil fazendo um documentário que foi ao ar pela TV Brasil, que foi uma produção da produtora 7 Personagens, onde a gente falava sobre os costumes culturais regionais através da gastronomia local. A gente viajou as 13 capitais do Brasil, visitando os mercados municipais, então eu comi muita coisa boa. Nossa, imagino. Fazer um programa só sobre isso, para explicar como foi essa aventura. Todas as delícias, E aí mostrando a cultura regional, né? Então eu pude também me experimentar em outras coisas, em outros desafios. E aí, de repente, não
de repente, a internet começou a ter muita força, né? Então, houve uma fase ali de transição e, de repente, tudo estava acontecendo na internet. Então, hoje a gente vê, né, que essa balança ela já até deu uma pesada maior. Assim. Isso, muitas pessoas preferem não fazer televisão para ter os seus canais, para poder fazer os seus conteúdos, os seus aquilo produtos. que gosta mesmo, né? Que talvez deixou de fazer durante muito tempo, né? Como o seu caso, não tinha nem tempo para isso, né? Não tinha tempo, nem possibilidade por contrato, né? Porque você tem um contrato com uma empresa. Às vezes, financeiramente, não vale muito a pena, porque com um salário pode ser mais baixo do que você poderia ganhar com um canal. Mas eu não passei, a minha transição, eu não consegui viver isso, porque na época a internet ainda não era tão forte. Apesar de eu já produzir conteúdos, mas sem muita pretensão. Eu tive o Dois a Bordo, que foi um programa, uma websérie de viagem com o meu marido, que era namorado na época, porque quando eu saí da TV eu falei, eu vou viajar, e aí eu fui para vários lugares, e aí eu ia gravando, tinha como, né? Eu ia gravando, depois eu queria editar, depois eu colocava no YouTube, acabei vendendo esse produto, e a gente fez 2 temporadas, a terceira veio a pandemia. E eu engravidei. Então, a gente decidiu não fazer, mas logo em seguida veio a pandemia, lockdown, a gente não iria conseguir levar isso para frente. 2 a Bordo virou 3 a Bordo, né? Com meu filho, mas a gente parou de produzir esse conteúdo comercialmente. A gente continua viajando, mas só mesmo curtindo as viagens. E a transição para a carreira de escritora, como você disse, né? Eu acho até esquisito falar em carreira de escritora. Eu acho que eu sempre escrevi, desde pequenininha. Inclusive, no lançamento do meu livro aqui em São José, eu recebi a visita de uma professora do maternal, que foi minha professora no maternal. E eu fiquei ali no cantinho com ela. Me conta, como é que eu era? Ela... Não, você já era assim, você já chegava, já era oradora da sala, você tinha 4 anos de idade, você já queria ir, já queria aquilo. Eu falei, nossa, então já fluía naturalmente. Já, aquela veia artística que a gente falou lá no começo, né? Eu gostava muito de escrever, eu escrevia poemas, eu já ganhei concursos de poemas na escola, mas eu nunca mostrei para ninguém. E isso ficava ali quietinho, né? Eu acho que era uma forma de expressão, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. As pessoas não acreditam que eu mas tem isso também, né? Porque você, na verdade, quando aparece, está no ar, é aquilo que você gosta de fazer, né? Que tem um prazer de fazer. É uma função. É uma função. É uma posição, você está ali. Independente se a pessoa fora é tímida ou não. Interpretando um papel de comunicação, né? Atuando. Eu acho que isso as pessoas têm que entender muito também, né? Que de repente você pode encontrar você na rua, você nem percebeu. Porque E já me falaram isso, assim. E acontece, Nossa, mas eu te encontrei na rua. Eu falei, poxa, por que você não falou comigo? Não, mas você estava com uma cara séria. Eu falei, ué, mas onde que eu estava? Na fila do banco. Eu falei, gente, mas será que eu preciso ficar sorrindo na fila do banco? Esperando, né? Apresentar ali o próximo. Existia fila de banco, né? Existia fila de banco, né? Vai. E é isso, assim, na minha intimidade eu sou um pouco tímida, então sou mais quietinha. E introspectiva, e sempre gostei de escrever, mas eu guardava esses textos. Então, uma coisa que eu não sei se você sabe, mas eu vou te contar, é que, né, essa transição, para mim, aconteceu com os casamentos. Porque quando eu saí da TV, eu comecei a celebrar casamentos. Tá. E aí, esses escritos, né, que seria essa área de atuação, né, mais textual, eu acabei direcionando para celebrações de casamento. Eu recebi convites de amigos e eu imaginava assim, mas eu não sou padre, como que eu vou celebrar um casamento? Mas, né, tudo vai se conectando. Na época eu estava pesquisando muitas coisas para o meu próprio casamento, então comecei a ver casamentos, cerimônias, decoração, assim, tudo me chamava atenção, porque eu queria saber o que eu queria no meu e o que eu não queria. Mas o nosso casamento demorou para acontecer, mas a gente já estava pesquisando, né? Então eu ia aos casamentos dos colegas, das amigas, e ficava lá só prestando atenção, porque vira um pouquinho a chave do olhar da mulher, né? Quando você é só convidada e quando você já é noiva, quero casar, você já fica observando tudo. E as cerimônias era algo que me emocionava muito. E eu via o que eu queria e o que eu não queria. Quando uma amiga, enfim, me convidou, primeiro eu falei que eu não iria celebrar porque eu não era padre, e ela falou assim, não, mas não é isso, Giovana, é que assim, eu não posso casar na igreja, e eu queria celebrar, mas eu queria algo assim, leve, descontraído, e você fala bem, você apresenta programa, você escreve bem,
A gente brincava desde pequena, assim, trocar cartas, né? Ou escrever cartinha de amor pro namorado da outra. Eu escrevia e a amiga enviava como se fosse texto dela. Como se fosse dela, né? Ah, mas você escreve, você não pode escrever umas palavras bonitas e ler? Eu falei, mas é meio que isso que eu faço, né? Sempre fiz isso, assim. Entrevisto, eu escrevo um roteiro e eu apresento o programa. Opa! É mais ou menos isso. É o que eu faço, só que em vez de falar sobre esporte, gastronomia, cidade, violência, sei lá o que, economia, eu vou falar de amor, olha que coisa maravilhosa. E aí eu embarquei nesse desafio que ela me propôs. E aí outros amigos que estavam lá me pediram. E aí, de repente, eu falei, não, tá chegando pedido de quem não é do meu círculo. Então, acho que eu preciso estruturar isso aqui. Estruturei uma empresa que é a Celebrando Amor para oferecer esse serviço para quem não é, para clientes, né? Para quem não era ali do meu círculo, e deu super certo. Olha. Então, eu acho que foi ali que eu comecei a exercitar isso. Celebrante de casamento também. Mais uma do currículo, vou anotando aqui, mais uma. Quando falam assim, me manda sua mini bio, eu falo, ai meu Deus. Mas você continua ainda? Se chamar você para... Continuo. Que legal. Sim, que sempre em paralelo. E aí tem isso que você falou, que as pessoas falam assim, mas eu não te vejo na TV. Você deixou a sua carreira? Assim, acho que não existe isso, né? São oportunidades. Lógico. Hoje, você aceitaria trabalhar na TV de novo? Depende, se for uma proposta legal, se eu achar que tem a ver comigo, lógico, com quem eu sou hoje, com a minha rotina de hoje, vale a pena? Claro. Né? Mas eu descobri outros caminhos e outros prazeres, né, que aos 45 anos faz sentido para mim. Né? Então, acho que se tudo, faz sentido... lógico. É super válido, né? Acho que a gente tem que, desde criança, acho que você percebeu já, assim, eu faço o que eu gosto de fazer. Então, acho que a gente tem que trazer isso, assim, para nossa vida. E agora, a escritora... E aí, quando chegou Gabriel, né? Tem aqui o primeiro livro que ela lançou, a gente fala daqui a pouquinho. E aí eu ia perguntar exatamente sobre isso, né? Porque você escreve para o público infantil, né? E o teu filho tem tudo a ver com isso. Total. Eu trabalhei muitos anos para o público infantil, desde a Angélica até a TV Globinho, Vanguarda Mix já era uma galerinha um pouco mais velha, mas eu trabalhei com o público infantil durante muitos anos e eu sempre fui apaixonada, porque eles são assim, eles gostam de você, eles gostam, se eles não gostam, eles vão te falar. Que não gosta, que você é chata, que você é feia. São sinceros. Sinceríssimos. Então, se eles gostam, eles gostam. Acho que é isso que eu mais gosto, sabe? Além da diversão toda. Sim. E aí, quando veio o Gabriel, acho que eu retornei um pouco para esse universo, né? Com ele. No caso da leitura, lendo muito para ele, desde bebê. Tem pais que me perguntam assim, mas vale a pena ler para bebê? Eles não entendem. Claro que vale. Tem livro direcionado para bebês, né? Para essa primeiríssima infância, que a gente sabe... Os estudos comprovam que as crianças elas são beneficiadas através de diversos tipos de estímulo ali. Sim. Visual, né? Pela sonoridade do que eles ouvem a gente falando, pela musicalidade da fala. Então, vale super a pena. Desde pequenininho, eu sempre estimulei o Gabriel a ter livros, a gente lê com ele, assim, na hora de dormir, desde que ele é bebezinho, até hoje. Mas tá hoje com 4 anos? 5? Hoje ele está com 6. 6 anos? 6 anos. E hoje ele já pega o livro dele, já lê, enquanto eu leio o meu. A gente está exercitando isso, né? Porque são fases, assim. Mas aí eu leio o meu, ele lê o dele. Daqui a pouco a gente pega um outro para ler juntos. Mas bacana, é um trabalho que os pais precisam fazer, né? Além desse estímulo todo, traz a conexão entre pai e filho, mãe e filho, né? Um momento ali de conexão, de afetividade, de memória da infância, que eu tenho e carrego comigo, de mim com a minha mãe. E a gente começou a ler muitos livros para ele. E criança é aquela coisa, quando gosta de uma coisa, ela quer repetir. Ela quer repetição. Então, se ela gostou do Flint, ela quer ler o Flint todo dia. Todo dia mesmo. Todo dia mesmo. E um dia eu falei para ele assim, ai filho, vamos fazer o seguinte, eu já estava cansada de ler os mesmos livros, né? Falei, vamos brincar de história inventada? Aí ele, como é que é isso? Eu falei, eu vou começar uma história. E aí a gente foi brincando de inventar a história.
Agora, mais velhinho, ele já criava o personagem, o nome do personagem. Eu começava a contar, ele continuava a história. Daí ele parava, eu tinha que continuar e fazer esse jogo, né? E a partir disso, eu comecei a ver que tinham histórias muito legais que surgiam Sim. ali da nossa brincadeira. Só que eu dormia, exausta, no final do dia, contava a história para ele e pensava, nossa, que legal, isso aqui dava um texto tão bacana. E capotava na cama, junto com ele. E aí eu falei, cara, eu preciso anotar. Tem que anotar. O que eu faço, Ou vai né? gravando, vai... Eu senão pensei, se vou perde. deixar o celular assim do lado, gravando o áudio, Senão né? perde, Porque no dia Exato. seguinte eu acordava, não lembrava mais a história que eu tinha contado. Aí ele me lembrava, mamãe, o Matheus que fez não sei o que. O que é Matheus, filho? Ah, da historinha. Eu, nossa, é a historinha que eu inventei, sabe? E aí eu comecei a anotar algumas ideias que eu achava mais interessantes. Eu só colocava ali alguma ideia assim, né, no papel. E quando eu pude realmente ter um tempo, que foi durante a pandemia, eu comecei a desenvolver. Então eu peguei aqueles textos como uma forma de descompressão, assim, de ludicidade. Comecei a desenvolver ali, escrever um pouco mais os personagens, mas sem pretensão nenhuma de ser a escritora, de publicar livros. Era ali você e o teu filho, né? Ali... E aí eu entrei nessa de muitos cursos online, na época do lockdown. Eu falei, acho que eu vou fazer uns cursos de escrita para desenvolver mais. Eu já celebrava casamentos. Acho que eu quero melhorar um pouquinho mais a minha entrega como celebrante. Vou estudar um pouquinho mais escrita. Me inscrevi lá nos cursos e comecei a fazer algumas coisas. E uma colega viu o texto de Terra do Contrário e falou assim, cara, esse texto é muito legal. Posso mostrar para um amigo meu, que ele é editor? Falei, pode, né? Mostra, meio com vergonha. Será que vai falar? Será que vai gostar? E não foi nenhum texto escrito para ser publicado, assim, né? Se tornar um livro. E aí veio o convite da primeira publicação. Eles gostaram, quiseram publicar. E Terra do Contrário foi lançado ano passado, em 2024. Esse foi o primeiro. Do ano. Olha só. Vou pedir essa câmera aqui, ó, que está ali, né, na verdade. Ai, derrubei. Essa que está comigo aqui, ó. Isso, para mostrar melhor. Pode fechar aqui, né? Isso, na outra. Aí, que dá para a gente ver mais. Com bastante ilustração, né? Que coisa. Olha. O trabalho da Inara é incrível. Deixa eu pegar aqui. A Inara Mar, que é uma ceramista, e essa foi a primeira ilustração dela. Nossa. Ela sempre quis ilustrar e... Esse que foi o primeiro trabalho. Esse foi Terra o do primeiro Contrário. É a contrária mesmo, gente, aqui. Ó. Eu sempre pego o livro de cabeça para baixo, mas Terra a brincadeira é essa mesmo. Traz esse objeto, né, livro, brinquedo, para a criança ler e manusear e pegar. Isso aqui foi lançado quando? Você lembra? Foi em novembro de 2024, ano passado. Nossa, pouco tempo. E agora você lançou recentemente, inclusive na Bienal do Rio de Janeiro e São José dos Campos. Queria que você falasse um pouquinho mais então sobre Flint, que é o mais novo bebê. Meu terceiro filho, né? Posso dizer assim. Flint, o pássaro que tinha muitas coisas. Então, foi a partir desse primeiro lançamento que eu me empolguei e aí comecei a desenvolver várias histórias, mas como eu disse, ficava tudo ali na minha gavetinha. Um autor da Ciranda Cultural, que é a editora do Flint. Sim. Né? Esse livro saiu pela Ciranda Cultural, mas pelo selo editora Ciranda na Escola. Ciranda na Escola. Um autor que trabalha lá na Ciranda viu o lançamento de Terra do Contrário e me perguntou, achou ele super legal, e me perguntou se tem outros escritos. E eu tinha vários guardados, mas Flint eu tinha acabado de escrever. Sabe aquele texto que fica assim, nossa, acho que esse aqui tá muito, muito legal, vou mandar o Flint. Falei, eu tenho um texto, sim. E mandei para a editora esse texto e foi aprovado na hora e a gente já começou com um trabalho, né, de edição, de ilustração, e a Bruna Assis Brasil chegou junto. Ela que faz a ilustração. Ela é uma ilustradora incrível, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de ver outros trabalhos dela, ela traz essa mistura de objetos da vida real, né? Como Sim. o pote de vidro, a tampinha, o dedal, são todos objetos da vida real, com as ilustrações, com a criação dela.
deu vida à história do Flint de uma maneira muito legal, divertida, delicada. E aí a gente, né, fechamos então o lançamento. E como foi no Rio de Janeiro? Pois vou é. pedir para a Sabrina mostrar aqui de novo nessa câmera aqui, isso, mostrando aqui. Conta pra gente lá no Rio como é que foi, chegando lá Giovanna Tominaga como escritora. Então, eu recebi a resposta da editora, o retorno sobre o texto, eles falando que tinham gostado muito e que iriam publicar o Flint. E que seria lançado na Bienal do Rio. Eu falei, não acredito. Olha, eu não, assim, para mim foi muito surreal mesmo, porque eu não, apesar de eu sempre ter gostado de escrever e amo ler livros, desde pequena leio, minha mãe lia pra gente, lia com a gente, depois eu comecei a ler sozinha, sempre valorizei muito. E lendo com meu filho, sabendo quão importante é a gente estimular a leitura com a criança, né? Quando veio a resposta positiva, eu já fiquei, assim, muito feliz. E sabendo que ia ser lançado na Bienal, falei, gente, que presente. Sim, sim. Para mim foi um presente. Até hoje eu tô meio sem entender o que aconteceu, porque a Bienal desse ano foi uma coisa fenomenal. Um recorde de público. Lotado. Primeiro, eu fui 2 dias, eu fiz o lançamento em 2 dias, foram nos 2 finais de semana. No primeiro final de semana eu quase não consegui chegar, porque o trânsito para chegar lá estava muito grande. Sim. Lá dentro, para andar, para chegar no stand onde a gente faria o lançamento também, estava muito cheio. E ver isso, assim, é muito emocionante. E é bom, né? Porque você percebe que as pessoas têm o interesse, continuam lendo, né? Continuam comprando livro, né? Uhum. Isso é bom. Acho que esse é o maior resultado, né? O maior presente. E se não me engano, o número de crianças e jovens bateu recorde, que é incrível, né? Porque a gente acabou de ver essa pesquisa ser publicada falando sobre o número de brasileiros leitores, né, que a gente tem um número baixíssimo, mas quando você vê uma Bienal com aquela multidão interessada por leitura, e assim, eu não gosto de julgar, porque eu acho que leitura é leitura, né? Acho que a criança, ela pode ler embalagem de, sei lá, salgadinho, ela tá lendo. Se ela pegar um livro qualquer, um gibizinho, ela está lendo. É um processo para ela chegar num livro de literatura, né? Um produto literário com mais densidade, com mais aprofundamento. Eu acho que é um processo, mas tem que começar de algum lugar. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas está lá, mas está comprando livro que... Não interessa, sabe? Está comprando livro, está lendo e por aí. E o caminho, incentivo, né? Como você faz com o teu filho, né? O incentivo, né? De estar ali junto, né? Fazendo com que, olha, esse é o caminho mesmo. Ele gosta, quer dizer, então... Hoje, no momento de internet que a gente vive, você vê uma fila daquela para você entrar na Bienal, coisa maravilhosa. E a Ciranda Cultural faz um trabalho muito legal, inclusive com relação ao preço do livro. Eles têm produtos mais caros e mais acessíveis, e é incrível, porque lá você encontrava livros de qualidade por R$10. Sim. Muito acesso, muito fácil, né? Bem acessível. E com selos em tradução em inglês também, com preço muito em conta. No final da Bienal, todo mundo sabe que tem aquelas promoções loucas, por isso que lota, todo mundo quer. E vale super a pena. Então, eu fiquei muito feliz de estar lá, uns 2 dias lotados. Que bom. E pude ter contato, né, de novo com as crianças ali, tá de pertinho. Porque o texto você escreve num momento muito solitário. Você escreve sozinho ali. Então, você não sabe muito bem como vai chegar. Depois ver como isso foi recebido, né? Eu acho que isso para mim foi mais legal, assim, de ficar ali quietinha, só observando, aí passava uma criança, olhava o livro, aí olhava o Flint, aí pegava, aí começava a folhear e falava pra mãe assim, mãe, você quer? Leva isso. Nossa, que legal, e chegava para conversar, né, poder ter esse contato, para autografar os livros e conversar com as famílias, é uma coisa impressionante, muito 20 de julho você lançou em São José dos Campos. Foi. Eu fiz 2 lançamentos, 2 dias de lançamento na Bienal.
fiz um outro dia lá no Rio de Janeiro mesmo, mas numa livraria, porque muita gente não conseguiu chegar, né? Como eu disse, não só nós autores, como o público também teve dificuldade. Muita gente chegou, não conseguiu ingresso para entrar, de tão lotado que estava. Então eu fiz mais um lá numa livraria e aí vim para São José, porque todo mundo me pedindo, quando você vem? Falei, não, tem que ir. Aproveitei as férias do meu filho para vir para cá, ver a família, visitar todo mundo e lançar o livro aqui. Foi muito legal. Muito bom também, na própria terra. Eu tô querendo quebrar copo, gente. Eu tô uma maravilha hoje aqui, né? Põe aqui de lado. Se deixar copo na minha frente hoje, vão todos. Ó, vai aí você... papel, não molha nada, tá tranquilo. Isso aqui é tudo ao vivo. Gravado, mas é ao vivo, né? A gente não corta nada, né? Nada. Isso aqui é tudo natural, que isso. Aqui é tranquilo. E aí São José dos Campos, evidentemente, né? Poderia ficar de fora de trazer o livro para cá, autografar e sentir também essa presença do público infantil local, né? Que é bem interessante também. E o legal é que, assim, o público que me acompanhou desde a TV Globinho, que eram ali crianças, né? Crianças, às vezes, um pouquinho mais velhinhas, né? Uns adolescentes que acompanhavam o programa, cresceram e hoje já são pais e mães. Sim. Então hoje eles chegam lá levando os filhos. Às vezes os filhos não me reconhecem, né? Mas os pais me conhecem e vêm com aquele carinho de me acompanhar mesmo, desde de TV Globinho e aqui na região, Vanguarda Mix muito mais forte, né? Então, muito gostoso poder ter esse contato de novo. Gente, mas que conversa boa, hein, que a gente teve aqui. Bacana, poder conhecer um pouco mais a tua trajetória até chegar nesse momento importante da tua vida, né? Como mãe e como escritora. Pretende mais escrever, continuar seguindo? Olha, escrever, como eu disse, escrevo sempre. Então. Todo dia que eu tenho uma ideia que eu acho que vale muito a pena, eu desenvolvo ali um texto, deixo ele guardadinho, depois vou lá, dou uma ajeitadinha, deixo ele quietinho. Agora, tem surpresa. Se vai chegar a ser um livro, eu não sei. Pode ser. Mas tem muitos temas que eu acho que são muito importantes a gente abordar, né? O Flint fala sobre o consumo, se a gente for colocar um tema específico, seria, né, o consumismo na infância. Eu acho que é algo que todas as famílias passam, do eu quero. A criança ganha e no dia seguinte ela já não quer mais aquele brinquedo que ela ganhou, ela quer uma novidade. E como nós, pais, podemos lidar com isso? O livro é uma ferramenta muito poderosa para trazer temas e abordar de uma maneira lúdica conversas difíceis. Às vezes os pais não sabem como falar, né? Às vezes não é só falar, às vezes a criança precisa entender de uma forma muito intangível o que né? Determinados valores. E isso a gente passa através do nosso exemplo enquanto pais, mas também podemos utilizar o livro, as histórias. E aí o Flint veio com essa proposta, né? De trazer qual é a real importância das coisas. Que peso a gente dá para as coisas? Perfeito. Será que elas são tão importantes? São importantes, mas que peso a gente dá para isso nas nossas vidas? E acho que não é um livro só para criança, não. Isso que eu ia falar agora. Eu acho que vale para muito adulto aí. Também, papai e mamãe, dá uma folhada e lê. Você estava falando nisso, estava pensando exatamente nisso. Bom, Giovana Tominaga, Flint, o pássaro que tinha muitas coisas, ilustrações da Bruna Assis Brasil, pela Ciranda na Escola. Giovana, muito obrigado por ter vindo aqui, conversado com a gente. Nossa equipe acompanhou no lançamento aqui, né, em São José dos Campos, seu dia lá de autógrafos, enfim, e fez o convite para você estar aqui com a gente, conhecer mais, né, não só falar sobre o livro, mas a sua trajetória, que acho que serve de exemplo para muita gente que está querendo entrar na área. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Me acompanhe nas redes sociais, quem quiser saber mais sobre os projetos que eu tenho desenvolvido. Tem o Conversas Maternas, @Conversas Maternas, que é um outro projeto que fala sobre desenvolvimento infantil, tem esse papel de informar, de levar informação importante para os pais também. Além dos outros projetos, como a Celebrando o Amor, e agora essa nova vertente que
era para pais e agora chegou uma proposta nova que é para as crianças também. Olha, dá para gravar podcast só falando sobre Celebrando Amor. Dá. Só cada um com um tema, Eu né? volto, gente. Vamos dividir Exatamente. temporada. Outra sobre a maternidade, uma sobre os 3 a bordo, que deve ter muita história para contar das viagens que vocês fizeram. Temos. Tem também essas que você fez aí na cultura gastronômica pelo Brasil. Olha quanta coisa, né? Muita coisa. Olha São só. 45 anos, Reinaldo. Olha só, tem bastante história para contar, né? Legal, já passei dessa fase faz tempo. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você, prazer. Gratidão, obrigado, viu? Conversei Beijo, com pessoal. Giovana Tominari aqui no nosso podcast Minha Entrevista, então até o nosso próximo entrevistado. Faz o seguinte, pega o link aqui do nosso bate-papo, compartilha aí com todo mundo, para o pessoal conhecer um pouco mais a Giovana e também entender, né, o porquê do lançamento desse livro. Obrigado e até a próxima. Beijo.